Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AppCast. Eu sou Carol Zane e olha, a gente tem uma grande novidade aqui hoje. Se vocês estiverem percebendo, estamos de casa nova, no estúdio lindo, maravilhoso, parceria com o pessoal aqui da Fibra AG, e que inclusive está aqui na mesa, mas ainda não vou revelar nosso convidado. Super parceiro, nossos novos parceiros no podcast, no AppCast. E a partir de agora, nos próximos episódios, a gente vai estar nesse cenário lindão, nesse estúdio maravilhoso. E com, claro, né, com convidados sempre muito, muito especiais e que sempre tem histórias incríveis para compartilhar com a gente. Antes de eu anunciar nossos convidados, eu quero. Também é um convidado, né? Um convidado ilustre, especial. Quero apresentar para vocês Luiz Correia. Olha, quase que eu comi o nome do meio ali. Luiz Carlos Correia, nosso vice-presidente de Educação e Desenvolvimento Profissional. Seja muito bem-vindo. Você já participou de alguma PPCast? Eu estou tentando lembrar. Já faz um certo tempo, mas sobre educação. Nós falamos sobre o processo dos cursos de publicidade. Ah, verdade. Mas já faz tempo, hein? Faz um tempinho. É verdade, porque o AppCast já está com 500 anos, né? Vamos combinar, né? Eu espero que você não me coloque nessa. Então, seja muito bem-vindo Obrigado. novamente. E agora vou chamar nossos convidados, que também são pessoas muito ilustres e pessoas que com certeza têm histórias incríveis de corres e de loucuras e de cases, coisas muito especiais para nos contar. Vou chamar a Beatriz Ruiz, que é responsável pela área de eventos e patrocínios no Grupo Heineken. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom A dia, gente- boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo. A gente que agradece, gente. Eu ouvi dizer que ela veio direto do aeroporto, assim, ó, a vida, essa é a nossa vida, né? É isso. Coisa louca. Obrigada pelo espaço, pela sua disponibilidade. E vou chamar o Ed Sequin, o head de entregas aqui da Fibra G. Seja muito bem-vindo ao PPCast. A gente está na sua casa, né? Obrigado, E- sejam e- bem-vindos. Então, você também, seja bem-vindo ao nosso podcast. E hoje o nosso tema, né, com essa galera fera demais, é Brand Experience, né? Um assunto que está super em alta. A gente tem algum tempo que a gente até entrevistou a Elo Santana e a gente falou sobre como esse mercado, né? A gente teve um momento ali durante a pandemia que deu uma desestabilizada, mas como esse mercado voltou com tudo, né? 18% de crescimento logo após, né? Aqui a gente teve, pós a pandemia, praticamente o triplo do faturamento antes da pandemia. Tanto Veio. Porque a galera cansou de ficar isolada, né? Acho que foi um período muito difícil e agora a gente quer viver a vida. Imagino, você deve ter boas histórias, né? Vindo do grupo Heineken sobre viver a vida, né? Sim, demais. E eu queria começar a fazer uma perguntinha para quem está chegando agora. Na verdade, assim, eu gosto muito também, né? Antes da gente entrar nas perguntas, para quem está chegando agora, conta um pouquinho de vocês. Vou começar com a Beatriz. Conta um pouquinho da sua jornada, um pouquinho como que você veio parar até aqui. Até aqui. Beleza. Eu estou trabalhando no mercado de bebidas, na verdade, há mais de 15 anos, e no mercado de cerveja desde 2012. Eu comecei na Red Bull lá atrás, então trabalhava já com aqueles eventos da Red Bull. E depois já fui para o mundo da cerveja artesanal, me especializei em cerveja, então eu sou sommelier de cerveja, na verdade. Mentira! Me ensina como é que é. Eu amo Eu já cerveja. estou mais para degustação. E nos últimos anos todos, assim, eu fiquei, né, por um tempo no mercado de cerveja artesanal, aí trabalhei numa cervejaria que foi comprada pela Ambev, trabalhei na Ambev há alguns anos, depois vim para a Heineken, estou na Heineken desde 2020. Nos últimos anos todos eu trabalhei com educação e cultura cervejeira, uma parte de Gente, que experiência. delícia! Era muito voltado assim para treinamentos, né, sobre cerveja, sobre as marcas, né, para o público interno e externo. Mas eu também cuidava do Baden-Baden Tour em Campos do Jordão, que é uma experiência de marca, Nossa, né, eu fui lá há em muitos loco. anos. É muito legal. E também com a parte de eventos cervejeiros. E aí, esse ano especificamente, eu vim para eventos e patrocínios, e aí com marcas maiores, né? Eventos maiores também, e com outro tipo de público, outras pegadas também, né? Não essa só da cerveja artesanal. Ai, muito legal. Mas Nossa. Gente, eu quero resetar minha carreira
carreira, eu quero começar minha carreira do zero e inspirada na carreira da... Aliás, assim, eu posso te chamar de Bia? Pode, fica à vontade. Porque Beatriz eu acho meio assim, né? Parece que eu tô brigando. Parece que tá brigando, né? normalmente tá brava, assim, Beatriz. Então, gente, vou resetar minha carreira e me inspirar na Bia. Eu acho que eu vou ser mais feliz. Só começa, né? Chama terapeuta. E você, Ed, conta um pouquinho pra gente. Olha, eu comecei nerd, eu comecei em Nerd? TI, minha primeira formação foi tecnologia na UFRJ, e eu fui, em algum momento da carreira, trabalhar como comercial de soluções de TI, sistemas corporativos, aqueles pesadíssimos, né? SAP, banco de dados e tal. Nossa! Você E aí- saiu... Pera, não. Você saiu disso Bom. pra evento. Então, aí dentro Melhorou? dentro da área de TI, eu comecei a trabalhar na parte comercial, que é o pezinho já no marketing, É, né? então. Esse entendimento. Apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer, não quero ver esse tipo de tecnologia. Mentira, eu adoro Não, tecnologia. É incrível isso. Você Aí eu saiu fui da fazer- salinha de arrumar impressora. Eram salinhas Maldade. maiores, mas Eu não era uma sei, impressora, mas sim, algo assim. E aí eu fui fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, Legal. que é uma instituição que fala muito sobre o marketing do lado da empresa, né? Do ponto de vista estratégico, do lado da empresa. Posso estar sendo um pouco leviano nas minhas palavras, mas pelo que eu entendo da ESPN, das outras formações, te dão muito lado de agência, né? De como trabalhar o criativo, de como trabalhar a comunicação de marca. E então eu tive esse lado de formação mais de marketing, né? Estratégico, de produto, né? Do lado da empresa, digamos assim. E aí adorei, e nisso comecei, meu primeiro grande trabalho foi com Brand Experience, especificamente demais. hospitalidade, na Coca-Cola, Que demais. durante a Copa do Mundo do Brasil. Lá Então, no Rio. Incrível. hã? Lá no Rio. Lá no Rio. E aí foi uma loucura, como se você tivesse ali, sei lá, 10 anos de carreira em 2. Copa Brasil. praticamente. Copa do Mundo no Copa do Mundo Brasil. do Brasil. Nossa! E eu me apaixonei pela adrenalina de criar, de inovar, e isso está muito do lado de agência, Sim. né? E aí tem muito essa vontade de conhecer o aspecto das marcas, né, em relação ao marketing. E aí, terminou meu contrato na Coca-Cola, eu vim para a Fibra. Inclusive, Ah, você veio- estou aqui, Neandertal, né, gente? Então, há quanto tempo? 10 anos. 10 anos de 10 Fibra. anos, 10 anos. Assim, houve umas intercorrências, né? Quis conhecer também o trabalho. Era importante para minha carreira também conhecer outros processos e outras formas de criar que outras agências trazem. Então, eu fiz também alguns trabalhos nesse meio tempo, mas acabei voltando, né, para casa. Volta pra casa, a gente sempre volta, Pois é, né? filho pródigo, né? Voltei. Eu vou deixar o Luiz inaugurar as perguntas. Ah, Você é convidado, começa. não, vou deixar para você. Mas vamos lá. Eu vou só te atrapalhar. Isso aqui, ó, a Ela- gente fica ela tomando, sempre a gente aqui, né? fica Tem que levando falar bronca aqui, né? aqui, sabe? Então, Eu fico travada aqui. ó. Pergunta fácil. não, pode Luiz, por relaxar. Não, Só na hora que eu- for eu- falar eu daquela começaria. inclinadinha, senão não tem coluna que aguenta também, né? Vocês Tem que falar falaram, na eu direção. também sou. Na verdade, estou há muitos anos na educação, mas também com uma empresa de marketing corporativo. Então, assim, o Brand Experience para nós é sempre que pilares vocês trabalham para realmente nós termos uma experiência de marca adequada ou num evento ou para realmente você chegar até o seu consumidor final. Eu acho que para começar, respondendo, Sim. para conectar realmente, né, ter uma conexão com o consumidor, com o público que está dentro, né, de uma experiência de marca, de um festival, acho que os principais pilares são autenticidade, relevância e consistência também, né? Pensando, eu acho que tem que passar essa autenticidade, tem que trazer relevância para conectar com o público, mas tem que ter uma consistência também, né? De não ser só uma experiência ali em um momento que o público vai participar, depois vai voltar para casa, não vai lembrar, não vai ficar marcado com aquela experiência, mas eu acho que essa consistência para entender também o que a marca significa, onde que a marca está transitando. Eu diria que são esses os E Bia, principais. eu complementando até um pouco o que você falou, eu vejo. Você falou Grupo Heineken, tem as diversas marcas do Grupo Heineken e tem a cerveja Heineken, que a gente conhece assim muito, né, dos nossos happy hours.
E eu vejo que exatamente o que você falou da consistência, né? Muitas vezes as marcas veem um evento de maneira isolada, né? E não pensam na continuidade. Como aquele evento, como aquela comunicação através do branding experience, ela precisa de sustentação. Ela precisa acontecer também em outros momentos para você manter essa relevância. E aí, essa conversa nossa é muito interessante, porque ela fala como marca, eu falo como agência, né? Do lado da agência, eu sempre olho primeiro o território da emoção, que é onde a gente trabalha, né? Brand experience é sentir. Então, eu preciso sentir. Então, dentro desse território, o que eu vou criar, né, para que o meu público, o meu convidado, o meu key account, enfim, a pessoa para que eu estou desenvolvendo aquele evento, o que ela vai sentir? Então, a minha grande estratégia, primeiro, é olhar a trajetória do público, né? Quais são os meus pontos de contato? O que ele vai, aonde ele vai trilhar até ele chegar com a grande mensagem de marca, né, para reter aquela emoção, uma emoção que, no final das contas, a gente tem que dizer, não é só emoção pela emoção, é uma emoção que vai gerar fidelidade, uma emoção que vai gerar conversão depois e repetição daquele processo, né? Sustentando, obviamente, o negócio daquela marca. Então, eu diria que o território da emoção é a primeira coisa que a gente tem que analisar. E dentro desse território vai o amor de marca, a essência da marca, a proposta da marca, né? Toda o branding ali mesmo, todo o valor daquela marca, ele tem que ser visto sob o ponto de vista da emoção. E a partir disso a gente cria os nossos eventos e as nossas experiências. Bia, você falou de shows, né? Shows hoje é um lugar absurdo de oportunidades para as marcas criar essas experiências, né? Eu digo isso porque, né, eu quando era adolescente, quando era jovem, era outra experiência show, né? Tipo, era uma coisa que era o palco público e hoje a gente olha os festivais, você vê muitas ativações, você vê coisas incríveis acontecendo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Sobre uma marca tá ali num show que tem grandes artistas ao mesmo tempo. Como que você cria uma experiência para que a galera se conecte com a marca que tá ali? Eu acho que é essa coisa, assim, eu sempre falo que as marcas, elas precisam colocar o consumidor como centro, né? De ter o consumidor como centro para criar a partir disso, né? Entender seu consumidor, quem é seu consumidor, né? Então, se você tem uma plataforma de música, tá entrando num show, num festival, entender quem é esse consumidor. Vou dar um exemplo aqui de uma das marcas que eu estou trabalhando, que é a Eisenbahn. A Eisenbahn está trabalhando no território de música, né? Esse ano entrou forte no território de música, principalmente de rock. A gente tem uma plataforma que chama Eisen Rock Station, Que legal. que a gente fala que vai fazendo as paradas, né? As estações da nossa locomotiva, né? Que a gente fala Sim. que a Eisenbahn, né? O logo é um trem, Eisenbahn significa Mas ferrovia quer falar, em né? alemão. Em alemão A gente está com uma nova campanha, né? Que fala de locomotiva, que fala da pessoa locomotiva, né? Que tem o controle da própria vida, enfim. E aí a gente usa isso nessa Eisen Rock Station, são as paradas, a gente foi fazendo paradas ao longo do ano, em vários shows, né? Que a gente foi patrocinando, e a última parada agora é o The Town, né? Que acontece que daqui a máximo. pouquinho. É a última parada desse ano, pelo menos, né? Então, eu acho que é de fato, assim, entender um público, o público que tá ali, desde que, assim, um show que a gente vai entrar com cerveja, né? Com os produtos que a gente tem, que a gente vai fazer só um photo opportunity ali para aquele público, né? Que tipo de photo opportunity a gente vai colocar? A gente teve vários aprendizados nisso, né? A gente entrou, sei lá, em alguns shows no ano passado que a gente colocou no photo opportunity era muito voltado para a banda mesmo, né? Para o photo opportunity com a nossa marca, mas com a banda. A gente percebe que se a gente coloca muito marca, menos banda, aquele público talvez não queira, porque eles querem se conectar ali com a banda também, que eles estão indo, né, assistir, que eles são fãs e tal. Então, foi um aprendizado ao longo desse caminho. E aí, quando a gente vai para festivais maiores, né, a gente fez o João Rock agora no meio do ano. É muito legal esse festival. É muito legal, muito legal, muito importante para a marca. A gente fez o João Rock agora em junho. E aí, para o João Rock, a gente levou a ativação, a gente levou um outro palco para o João Rock, era o único palco que só tocava rock, de fato, dentro do João Rock.
E aí a gente levou, né, bandas locais de Ribeirão Preto para tocarem lá. A gente fez algumas ativações ali com lambi-lambis também, que a pessoa podia personalizar o próprio lambi-lambi com a fonte da banda que ela gostava. Nossa, Que legal legal. demais. Então, foi super legal. E aí agora vem o The Town também, que é um festival gigante, né? Ah. Que a gente entra como patrocinadora master para fazer Vocês estão aí. como São master ativações no com The Town. master. Bacana. Incrível. Deixa eu Incrível. perguntar uma coisa, já que você Claro. falou assim, nós temos alguns tipos de produtos, quer dizer, vocês estão lá. Essa segmentação do mercado, para que você escolha esses eventos, como é que ela acontece? Vai de acordo com cada marca, Cada na marca. verdade. Cada Vamos lá, marca. você estava falando de uma em cima dessa, vamos continuar. Que segmento você atua hoje para a escolha desses eventos que você vai? Hoje a gente está trabalhando especificamente com rock, a gente trabalha com um Ok. pouco de gastronomia também com Eisenbahn, mas é até interessante porque aí você vê o público que está ali, né, naqueles festivais. O público roqueiro é um público muito cervejeiro. É Exato. muita, né? E para a isso Eisenbahn é muito interessante porque a Eisenbahn tem um portfólio muito diverso, né? São Ah. vários estilos de cerveja, não é só a Pilsen, né, do dia a Ah, dia. gente, não dá pra Tem imaginar tomar um outros drink num show de estilos. rock, vamos combinar, né? Combina muito com cerveja. E aí a gente tem um portfólio diverso, a gente leva, né, algumas opções do nosso portfólio. Normalmente a gente entra com a Eisenbahn Pilsen, com a Unfiltered, que é uma Pilsen não filtrada, e com a IPA. E é muito interessante que nos shows de rock, a IPA vai rapidinho. Ah, assim. com certeza. É um público muito cervejeiro, É. é um público que já conhece a cerveja artesanal, Sim, que sim. já conhece outros estilos de cerveja também, que gosta do amargor de uma IPA e que vai tomar essa cerveja. Então, a gente vai entendendo, assim, é legal que ao longo do processo a gente vai conhecendo e entendendo como é aquele público e se conectando E o que oferecer, também. E o que né? oferecer e conectando com esse público. Não, legal demais. É porque com o passar dos anos mudou bastante essa questão. Antes você tem uma segmentação muito... eu percebo, claro, pelas faixas etárias que nós temos, e eu acompanhei, sempre gostei de festivais, etc. E de repente você vai num lugar, a pessoa diz assim, mas as pessoas com mais idade já não curtem isso. Aí eu fiquei olhando um dia e disse assim, peraí, como não O que é curtem? ter mais idade, né? Já você tem que fazer essa pergunta Mas hoje você em viu que eu dia, fui né? simpático com Aham. isso. Um pouco mais, né? Eu brinquei e disse, você já está entrando na faixa do etarismo ali. Mas não, mas é como se aquele festival não fosse para... Tudo bem, nós sabemos que tem um público mais jovem, mas existe muita gente que curte esse tipo, principalmente rock, né? Sim, Mas e essas pessoas são realmente, elas são apaixonadas pela cerveja. Então, é esse proveito que eu acho que mudou um pouco. Além de ser um rock, eu tenho pessoas de uma faixa etária muito maior. Eu Sim. eu tenho um alcance grande. Eu acho que a gente vai entendendo através do portfólio, né? A gente tem muitas marcas no portfólio. E aí, Você através sabe nem quantas hoje tem no grupo? Ai, São gente, muitas, né? eu tô cuidando de umas 10. Né? E tem mais marcas ainda. E aí, falando tanto de cerveja quanto de bebidas não alcoólicas também, Tá. né? De refrigerante, a Sim. gente tem Ready to Drink, né? A Mistel Vibes. Então, são algumas aí. Tá. Eu não sei, 14, 12, 13, alguma Ah, coisa é mais assim. de 10 com De cabeça, é mais de 10. com É mais de certeza. 10. Aham. E aí a gente vai entendendo, né? Tanto através do nosso portfólio, o que a gente quer trabalhar, qual que né, o perfil de cada marca, os valores de cada marca, enfim, e através também dos eventos que chegam pra gente, ou os eventos que a gente quer participar, qual é o público que frequenta, né, aquele evento. No The Town, a gente vai entrar, além de Eisenbahn, a gente leva também a Mistel Vibes. Ah, vocês vão levar as duas A gente vai levar as duas marcas. marcas. E aí a gente entende que tem alguns dias ali do The Town que a gente sabe que é um público um pouco mais jovem, talvez, e que talvez seja um público que prefira uma bebida pronta, né? Sim. E que vai curtir mais a Mistel Vibes. Eu acho que o importante é levar também uma diversidade de portfólio Sim. para as pessoas poderem escolher. A gente entra também com Heineken 00 no The Town, para oferecer para o público também uma opção sem álcool. Sim, importante, É. né? Eu queria, vocês, né, os dois, né, estão numa jornada aí de brand experience já há algum tempo, né? E o que vocês viram, assim, de principais mudanças desse ponto de vista, até tecnológico, assim, né? De quando a gente fazia evento 10, 15 anos atrás. O que tem hoje, assim, que você fala que foi uma grande mudança? Desse ponto de vista mesmo tecnológico da experiência, tem alguma coisa?
Eu acho que tem. Quer começar? Tô falando aqui um monte. Vai Não, você, eu acho que vai você. o que complementando assim, hoje nós temos uma IA, né, Sim, trabalhando aqui, nós temos gamificação, quer dizer, vocês se utilizam disso dentro dessa questão da brand experience, De tecnologia, de você diz, tecnologia, né? tecnologia. O que a gente percebeu, falando bem no território de produção mesmo, assim, o custo do LED, ele caiu demais, né? Então, Interessante isso. muito, caiu bastante o custo do LED e o mercado se expandiu muito nesse setor. Então, às vezes até com pouco orçamento, você é capaz de ter uma estrutura de LED bem parruda E é tal. bonito, né? E é Sim, muito legal. sim. Ao mesmo tempo, expandiu-se também agora com a IA, que a gente vai ver já está vendo, né? Mas a parte de conteúdo ela vai ganhar um outro dinamismo, né? Então eu acho que esses dois territórios, né? LED e tecnologias de hardware mesmo, estão cada vez mais baratas e mais acessíveis. E aí a IA está democratizando também a produção de conteúdo, que antes era algo que ficava muito caro, né? O conteúdo para o LED era algo muito caro. Então a gente vai ver. Você disse aquilo que está sendo passado Sim, no sim. LED. Exato, Preparação, exato. exato. Porque tem conteúdo responsivo, aqueles que eu passo a mão e a tela reage, mesmo eu não tocando nela. Enfim, então existem tecnologias agora que estão facilitando bastante esse acesso. Então, em termos de visual, assim, essas estruturas elas vão cada vez maiores. Ao mesmo tempo, essas estruturas elas saturam muito rapidamente, Tá. né? E aí, quando fala em inovação, aí Bia me ajuda aqui, quando a gente fala em inovação, a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Quando a gente está falando de marcas muito tradicionais, de marcas que têm um passado, digamos assim, quase artesanal ou vintage, se eu venho impregnando com espetáculos visuais e pirotecnias, muitas vezes conectadas com o core da marca, Tá. a gente acaba ficando ali uma experiência. Tá, mas isso aí é essa marca que está fazendo ou um banco poderia estar fazendo também? Entendi. Entendeu? Então, a tecnologia ela tem que ser algo que esteja relacionado através de uma ressignificação ao que a marca se propunha na sua origem. Né? Conversar, né? Uma tradução moderna do que a marca se propõe desde a sua origem, né? Então, não é a tecnologia pela tecnologia. Entendi. Nem sempre é isso. Entendi. Então, se a gente for falar respondendo mais resumidamente a sua pergunta, eu acho que a tecnologia bruta, ela está mais disponível. Aí a minha provocação é, será que tudo eu tenho que fazer com tecnologia bruta? Tudo tem que ser brilhos e espetáculos? Robótico, E eu vou né? responder isso com festivais. Muitas vezes você vai agora em Rock in Rio, em Lola, são verdadeiros shoppings digitais. Cada né? Eu já fiz stand nos últimos 3 festivais, que era uma coisa assim que, uau, né? Que aquilo vinha, né, Visualmente na agressivo. cara da pessoa o tempo todo. Ok, né? Faz sentido? Faz. É bonito? Faz. As pessoas gostam. Mas observa a resposta do mercado com Rock the Mountain, por exemplo, que é totalmente analógico e como está fazendo sucesso e cada vez maior a cada ano. Né? Então, a tecnologia ela é legal, mas tem que ter aquela parcimônia de dizer, ela está sendo aplicada de acordo com o DNA da marca, tem que estar ela está alinhado com a contribuindo, proposta, né? exatamente. Exatamente. Então, a tecnologia pela tecnologia, eu acho que ela gera frustração também. E gera uma coisa assim, oportunismo daquela marca em querer falar comigo. E o gamificação, a gente passou uns anos aí também dando uma saturada nisso. Tudo era gamificado, todo mundo queria se comunicar através de plataforma de games, e vamos colocar a comunidade de games, ela é fechada, não é fechada, ela é muito... É um nicho, né? É um nicho bem... Mas é um bem- nicho gigantesco, É, né? não, O Taylor Swift tinha um não, nicho não, gigantesco. Ah, E a plataforma de games ela é muito radical naquilo que ela consome. Então, comunicações ruins de marca, a gente tem... Nossa, eu listo para você umas 5 comunicações catastróficas de marca que tentaram entrar no território de games. Conta no off e depois. Não posso, antiético, aqui, não vou entrar. A Heineken não, super bonitinho. Mas é de outras marcas também que é melhor não comentar, mas Sem todo mundo dúvida. sabe. É isso. E vocês
Usa A um gente tag, já como é que é? usou, É. já usou, usa, enfim, já usou gamificação, enfim, realidade aumentada e tal. Eu acho que é isso, depende muito do contexto da marca, não perder os valores, né? O DNA e Exatamente. os valores daquela marca. Mas sim, a gente já usou algumas vezes enfim, segue usando. Acho que quando cabe, a gente Perfeito. É isso. coloca ali. O que vocês utilizam, né, como, eu não vou dizer controle, mas na verdade se vocês estão realmente se conectando com o público, vocês têm uma métrica, vocês conseguem Boa, mensurar porque eu tava isso? pensando nisso. Como que mensura que foi um Gente, sucesso? só Conta pedrada pra esse podcast, gente. hein? Cada uma pergunta. Tá bom, mas vamos lá. Não, mas Sim, Não, sim, claro. sim, para sim, nós sim. termos uma... Eu acho que do nosso lado, para além de números, eu acho que a principal métrica é entender se aquilo tocou o consumidor, né? Perfeito. Que é o que a gente estava falando no início, se teve uma conexão emocional, Exato. se o consumidor voltou para casa, o público voltou para casa com aquela experiência marcada, né? E com uma certa paixão, até um carinho por aquela marca que viveu a experiência, se isso reverberou no online, de repente. Então, acho que essa é a principal métrica, assim, se eu posso falar de métrica, ou enfim, de o que a gente vê de resultado é como que o consumidor saiu daquela experiência. Se a gente conseguiu se conectar com ele, se a gente conseguiu tocar no emocional dele também. A gente fica falando aqui, né, sobre experiência. Eu lembro muito, acho que a primeira experiência de marca que eu vivi na vida, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Aí uma das minhas tias, vou levar as primas e tal, a filha dela, as primas, para um negócio lá que era um simulador de um refrigerante. Ah, meu Deus. E era tipo, era nem sei o que era na época. Era uma caixa, assim, uma Kombi, um carro, não sei o que era, que a gente entrava. E aí era um simulador que falava sobre como era aquele refrigerante, como era feito, e aí chacoalhava, e aí espirrava umas gotinhas assim na gente, que devia ser de água, mas aí saía também um aroma daquele refrigerante e tal. E eu lembro daquilo até hoje, eu era muito criança. E eu voltei para casa, tipo, encantada. A sensorialidade Exatamente. E fala um pouco sobre isso, assim, né? Como que a gente consegue trazer essas questões sensoriais? Porque isso é muito legal mesmo. A gente vê até trazendo um pouco para o campo da arte, assim, até as exposições hoje estão pensando muito em ter essas experiências, né? Do toque, do cheiro, do... Como que a gente traz isso para o marketing de experiência? Eu acho que a sensorialidade, eu acho que ela primeiro, mas de novo, Uhum. vamos fazer sensorial de tudo? Não, né? não. Então, assim, por exemplo, uma bebida, óbvio que vai ter sensorialidade. Você consegue explorar isso numa ação de sampling, degustação, mixologia, enfim, conectar isso com outros sentidos, mas não necessariamente todas as marcas têm. Por exemplo, um banco. Como é que eu vou fazer o sensorial de um banco? É o cheiro de um banco, o sabor cheiro do de um dinheiro. banco. O sensorial Seu do banco. aroma do dinheiro. Passar, para entrar no stand tem que passar pela porta Pela de metal. porta e ficar Esse é o parada sensorial do durante banco. muito tempo. Exatamente, desde o Mas- celular. E eu vou ilustrar até um case sobre isso, né? Eu trabalhei com uma marca durante as Olimpíadas do Rio, especificamente nas Paralimpíadas, né? E aí, a gente teve uma ideia lá, a partir de uma outra experiência que a gente teve, que era exatamente assim, dentro das Paralimpíadas você tem as modalidades com pessoas cegas, né? Então, fala-se que quando você não tem o sentido da visão, aguçam-se outros sentidos, né? Então, a gente fez uma atividade de empatia exatamente trazendo uma pessoa para uma experiência sensorial sem a visão. Literalmente, a gente cobria os olhos, fazia um trajeto com ela para ela se sentir como é que é uma pessoa cega andando na rua. E aí a gente levava ela para um espaço imersivo, que eram sons. Ela colocava a mão numa caixa e sentia lá grãos de café, não sei o quê, ouvia um barulhinho, sentia cheiros e tal, e todas aquelas sensações ali, o que elas representavam. Tem gente que me fala dessa experiência até hoje, e é uma coisa muito importante. Nesse caso especificamente, quando a gente vai falar sobre o ISD, né, sobre a questão da deficiência visual,
as pessoas passaram a ver as pessoas cegas, né, quem participou dessas experiências, obviamente, passou a ver as pessoas cegas de uma outra forma. Então, a sensorialidade, ela é um instrumento incrível para comunicação de todo tipo, né? Então, as marcas que têm os tipos de produto, né? Enfim, que tem essa oportunidade, tem que usar. E isso é muito incrível e as pessoas se conectam muito através de outros sentidos. A gente desenvolve, desculpa, que você desenvolve outras memórias. Outras né? memórias. Exatamente. A gente levou algumas ações para o João Rock, né? Nesse espaço que a gente tinha, esse palco de Eisenberg, a gente levou algumas ações assim de acessibilidade para além do básico, né? Para além da acessibilidade básica. E aí a gente tinha, né, tradutores de Libras no palco o tempo inteiro em que os shows estavam acontecendo. Mas uma das ações que a gente levou que eu nunca tinha visto era para pessoas que têm deficiência auditiva. Era um colete que vibrava a sensação ali da música. Eu vi sobre esse case, E é foi lindo, muito é lindo. incrível, eu nunca tinha Sensacional. visto isso. E aí, assim, tanto para pessoas, né, que têm a deficiência auditiva, mas eu coloquei lá o colete, outras pessoas que estavam ali colocaram, e é muito legal, né? Você é uma experiência sensorial, né? De certa Incrível. forma. Então é bem legal. Acho que indo para esse lado, né, de acessibilidade, dá para fazer muita coisa. Sim. Falando, né, de cerveja, e aí falando das marcas, nem toda marca de cerveja precisa fazer algo sensorial, né? Eu acho que também tem que ter esse cuidado. A gente já fez algumas vezes, né, no grupo com algumas marcas, mas que façam sentido. Exatamente. Tem cerveja que é a cerveja que você vai tomar curtindo ali, né? O festival, numa praia, etc. E tem a cerveja que você de fato vai analisar, você vai tomar, você vai ver o que tem de sabor, de aroma, Degustar. etc. Vai fazer uma harmonização. Então, a gente tem as marcas, né? A Baden-Baden, que está dentro do portfólio, a gente olha muito gastronomia, e a gente fala muito sobre harmonização com ela. A Eisenbahn, a gente também tem um lado que a gente olha para isso. Então, eu acho que também entender qual marca, Exato. que tipo de produto e qual marca fazer isso. Nem todo mundo e nem toda marca precisa fazer. Perfeito. E como que é o processo criativo, gente? Porque, não é sério, eu vejo assim, né, quando eu vou a shows, eventos, de maneira geral, né, que a gente vê as ativações, às vezes eu penso, eu falo assim, caraca, como que chegou nisso, gente? Como que vocês criam? Chegar numa... Conta pra gente. Essa é melhor. A agência cria. Você é a prova. Eu ia gente falar faz o isso. Olha, eu vou falar da minha Carol, agência. agora você pegou, né? Agora você vem. Eu vou falar da minha agência Fibra, né? Então, a gente já há um tempo, a gente se observa e observa as outras agências do mercado. Nós somos uma agência muito plural. Então, aqui você tem todas as idades, todas as raças, você tem todas as orientações, gêneros, tem bolsonarista, tem petista, tem centro, enfim, tem tudo que você pode imaginar. Porém, a gente tem uma vontade de trabalhar de paz, temos aqui alguns preceitos de uma cultura de paz, e todo mundo lida e conversa um com o outro de uma maneira muito positiva, né? Então, o nosso processo criativo, ele é muito, muito seguindo os métodos que você tem de cocriação, de processo. Uma coisa que eu não abro mão é uma transversal de ESG, Tá. que percorre todas as etapas do processo criativo. Então, a gente mapeia oportunidades de ESG, seja de sustentabilidade, seja de algum tipo de inclusão, alguma pauta específica, e como isso, de alguma forma, vai ser percebido pelo público como, além da experiência, o impacto em Tá. cima positivo, né, pela sociedade. Então, e isso vai muito assim de prototipagem, você criar pequenas coisas e entender. Olha, fulano, a gente tá pensando em algo assim, o que você acha? Teve um dia que a menina que cuida da gente aqui e tal, evangélica, ela me contou uma coisinha que estava acontecendo na igreja dela. Eu falei, cara, olha isso! E já virou algo que a gente conectou a outras coisas e virou um grande projeto de uma organização de incentivo, né, de vendas. Né? Precisamos vender. Então, é um momento que a gente precisa vender. Então, o processo criativo, ele tem um método, mas a gente tem que ter muita sensibilidade de ouvir as pessoas. E, obviamente, eu acho que a agência ela tem que ter essa pluralidade para poder ter essas referências do nosso momento sociopolítico e econômico que a Sim. gente vive. Entendeu? Sim. Muito bom ouvir isso. Eu sempre fico feliz quando eu escuto esse tipo de coisa. Luiz, você Não, quer eu fazer acho- uma pergunta?
Quase lá. Na verdade, Pergunta. ela joga, né? É brincadeira. Na verdade, palavrinhas sempre da moda, né? Sustentabilidade. Isso permeia o desenho da experiência que vocês estão levando. Sim, total. Tá, pelo menos lá do nosso lado, a sustentabilidade está no centro ali, né, de Aí que tudo, é uma faz referência, parte, por né, exemplo, né? faz parte, enfim, dos valores da empresa, a gente sempre olha para isso. E aí, do lado de experiência de marca, né, dos eventos, a gente também já olha desde o início para isso. Então, quando a gente vai montar um evento, fazer um briefing, enfim, a gente conecta com a área de direitos humanos da Heineken. Ah, que A gente máximo. conecta com a área de sustentabilidade, a gente conecta com o jurídico, que tem ações de antiassédio e etc., Nossa, para incrível. fazer um 360 ali de tudo que a gente pode. Então, é isso, assim, desde copos retornáveis, né, que hoje em dia acho que todo festival faz, gestão de resíduo, acessibilidade, enfim, treinamentos até de antiassédio, como a gente vai receber esse público, como a gente vai treinar essa equipe que está trabalhando dentro do evento. Então, assim, acho que não existe. Hoje em dia não dá mais para falar sobre quase Não nada, ter nenhum isso, né? assunto, sem Gente, colocar isso como uma premissa para, né, sem colocar sustentabilidade e ESG num geral como uma premissa para o evento acontecer. hoje nós falamos isso em relação até mesmo à associação. Ah, Né? Na APP nós temos hoje um grupo de ESG muito atuante e também já uma questão de compliance. Perfeito. Então, isso faz com que todas as nossas ações em cada área de comunicação, de educação, então todos nós temos que seguir isso para que realmente faça uma entrega ao mercado. E as entregas passam a ser observadas de outra maneira. Com certeza. Né? Realmente eles observam a empresa e vêm atrás da empresa, mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos, mas essa é a ideia. Bacana, Não, e é legal. importante ouvir vocês, né? Vocês que estão fazendo um trabalho que é referência falando sobre isso, porque aí mostra que, assim, cara, tipo, não tem conversa, né? Não Não. tem papo. Porque a gente ainda encontra uma galera no mercado que é mais cabeça dura, que, vamos economizar nos negócios que você fala assim, sério que a gente tá falando disso em 2025? Não. Não queremos. E aí vocês, como referência, é muito importante vocês falarem isso no podcast, porque mostra que, cara, não é mais uma escolha, né? Olha, Não, eu vou te não. dizer, do nosso lado, fico feliz, por exemplo, do portfólio de clientes que a gente tem. Isso já vem do briefing, Ótimo. né? Então, isso já Exatamente. vem. Então, assim, acho que a gente já saiu da era dos greenwashings da vida, onde, recicla a lona, e aí a gente coloca. Não, isso não é mais. E hoje, a sustentabilidade, ela precisa ser apresentada dentro de um projeto como mais uma engrenagem dentro da experiência que você está, né, desenvolvendo para aquela marca. E mesmo, e aí no caso da minha agência específico, mesmo as marcas que não pedem isso para a gente coloca ali, olha Que só, máximo. temos isso aqui, desse jeito é isso, mas pode ser feito isso, isso, aquilo. E se eu não posso fazer isso talvez diretamente, né, sei lá, eu posso fazer... de não ter o mesmo orçamento de uma grande marca, né, de uma grande empresa e tal, eu posso fazer isso através da minha cadeia de valor. Então, nós, como agência, nós temos também essa oportunidade, porque a gente recebe os orçamentos e a gente distribui os orçamentos nos fornecedores. Então, a agência pode ser um grande catalisador de transformações quando ela tem isso como propósito também. Exatamente, Perfeito. né? Pessoal, a gente já está meio que caminhando, passa muito rápido. Já Muito. estamos caminhando para o final. Mas antes da gente encerrar, eu queria. Vocês já trouxeram algumas histórias legais, mas queria saber se vocês têm assim, histórias que são muito marcantes, né? De projeto que vocês fizeram, que vocês falam assim, nossa, como eu tenho orgulho disso que eu entreguei. Escolher um, hein? Um só. Escolher um, Eu hein? sou falador, eu tenho 3 aqui na Não, cabeça, não, mas eu não. posso falar um. Quer que eu fale? Então, Pode? vai lá. Olha, eu vou falar o do último, né? Tipo, um projeto que tenha mudado a percepção da audiência, né? Algo nesse sentido. No Lollapalooza agora, a Fiat, pela primeira vez, ativou no território de música. Eles não tinham esse histórico, né? Eles estavam explorando, entendendo como é trabalhar em território de música. A Fibra tem essa experiência. Nós ganhamos as concorrências, enfim, vamos trabalhar com eles. E foi uma coisa muito curiosa, porque muitas vezes
né, o Brand Experience gira muito em torno do produto, muito em torno do que, né, do que é o core ali do negócio. A Fiat foi corajosa em deixar que nós pirássemos ali, porque nós criamos uma experiência sem o produto. Como é que você usa o carro, né? A gente está falando de um carro. Como é que você usa um carro? Então, a gente pegou a campanha, que era o Like a Virgin. Então, Eu vi essa campanha. então era para a sua emoção de estar num carro híbrido, Não, que era o Eu foco. achei muito bom usar Like a Pois Virgin. é. As crianças, né, viravam com aquela imagem mais Essa adolescente. coisa, primeiro carro híbrido. Eu falei assim, olha Pois lá. é, que exatamente. sacada. E aí eles foram muito, muito corajosos. A gente criou uma experiência que não tinha o carro como hero ali, né? Mas a gente simulava assim, o que é a sensação, o que é a primeira vez. Então a gente desenvolveu um simulador, pegamos um brinquedo de parque de diversões, customizamos, criamos uma arena 360 com os conteúdos da campanha, a música tocando e um cara incentivando as pessoas. E aí todas as emoções eram captadas com uma câmera, né? E as legal. pessoas saíam com esse residual no final. As pessoas saíam rindo, conversando, e a gente fazia pesquisa, né? Um KPI muitas vezes duro, né? Eu sabia que todo mundo tinha gostado, mas aí quando você vai olhar a pesquisa, 80% das pessoas que participaram nunca imaginaram a Fiat num festival de música, né? Legal. E dessas 80%, 60% delas falaram que num próximo festival onde a Fiat vai ser um dos primeiros instantes onde elas vão procurar uma experiência. Então, foi uma experiência que transformou a visão da marca para aquele público de festival especificamente. Então, é um case que a gente tem muito orgulho. Tem outros cases menores, mas esse aqui Sim, foi esse é o, o- Ui, mas o é muito icônico. legal. Não, valeu. Só uma curiosidade antes de passar a bola para a Bia. Essa pesquisa vocês já fazem na hora? Como é que vocês fazem essa coleta desses dados, Então, dessa pesquisa? Anteriormente você perguntou para ela sobre a questão dos KPIs. KPIs, né? Aquela coisa, né? Mais uma vez, não é que eu esteja contra os bancos, não, gente. O banco muitas vezes trabalha com dinheiro, que é uma coisa importante. Os KPIs de certos setores de negócio, eles são rígidos mesmo. Agora, quando a gente está falando de bebida, quando a gente está falando de coisas mais emocionais, para mim o principal KPI é a reação da pessoa. E isso me permite mais um case rapidinho. A gente foi celebrar os 80 anos da operação de uma marca no Brasil. E aí essa celebração era com boards executivos internacionais, então sabe aquele povo engravatado, rigidíssimo e tal. E chegaram pra gente, não, vamos fazer um museu imersivo. Eu falei, museu para eu celebrar, museu e futuro. Enfim, fica uma coisa estranha. A gente saiu da caixinha completamente, a gente desenvolveu um musical com 20 atores, cantores, uma banda, e aí ficou todo mundo que assim, lá, os engravatados olhando aquela situação e aquela performance no palco, e aí no final as pessoas riam, conversando. Então assim, primeiro, trabalhar na emoção, né, e ver a reação das pessoas é o melhor KPI. E aí dependendo de qual é a ativação e se é possível, a pesquisa é muito boa. A pesquisa, conversar com as pessoas ali ali na hora? Sim, essa especificamente a gente precisava dessa métrica ali na hora mesmo. A gente queria saber qual foi, porque a Fiat estava buscando esse entendimento de como é que é, né, criar experiências no território de música. Então, eles tinham esse KPI para ser entendido, né? E precisava precisava coletar. Já fez. Então, isso foi uma pura curiosidade. Bia, você, assim, um evento memorável que saiu de suas Eu tô há pouco tempo na área, Que né? saiu Se de for suas contar, mãos. então, eu acho que eu falaria dos dois que talvez foram os maiores que eu fiz, né, esse ano, que foi o João Rock. Eu acho que essa coisa de levar um outro palco para o João Rock, com essa essência do rock, levando bandas locais de Ribeirão Preto. Em Ribeirão tem uma cena de cerveja, eles são muito... Tem então, uma esse- cena bem bem- cervejeira. Casar isso foi demais, Bem né? cervejeira. E eu acho que, assim, todas as ações de acessibilidade que a gente fez nesse espaço, né? A gente tinha os lambi-lambis lá, né? Que já falei que a gente fez também, lambi-lambis com uma parte de acessibilidade também. Mas era algo que na hora que a gente estava montando o projeto, eu falei, putz, são alguns palcos, né? Nesse festival, palcos importantes, com bandas e artistas muito importantes. Como que vai ser o nosso palco? E o nosso palco ficava lotado Ai, o que tempo bom. inteiro. O tempo inteiro que tinha banda, a galera tava lá curtindo muito. E assim, cheio, que eu olhava, eu falava, gente, tava rolando assim, vários artistas muito importantes nos outros palcos, né? E de grande visibilidade e tal. E o pessoal tava lá curtindo
O nosso palquinho Fora é um que palquinho vocês estavam pequeno fomentando- E curtindo tem o ser lado da independente. A aproximação. cena independente local, exatamente. né? É, a Então foi cena muito local. importante. Isso, às vezes, bacana. esse intimismo é a verdadeira emoção. Às vezes, numa exato. grande arena, né, você se torna mais um. Num palco menor, com aquele artista menor que vai estar cantando, olhando no seu olho, você cria uma conexão mais Não, forte. Foi nossa, genial. eu genial. curti demais. Eu Né? mesma fiquei lá muito tempo curtindo muito, porque aí é isso, né? As bandas tocavam, faziam vários covers, né? Tocaram Mamonas Assassinas, assim. Então, Maravilhoso. essa conexão do público, todo mundo curtindo, cantando, dançando. Então foi super importante e acho que Kings Day também, o Amistel Kings Day que a gente fez, né? De novo, ano passado a gente já tinha feito, que a gente faz ali nas margens do Rio Pinheiros, que é uma festa, uma celebração, um dia muito importante na Holanda, né? Essa celebração. E aí a gente trouxe para o Brasil, passando, né, essa mensagem da marca Amistel, né? E as credenciais da marca Amistel. E lá na Holanda tem a navegação nos canais, né, de Amsterdã, nesse dia. Todo mundo sai de laranja nas ruas e tal, e tem as navegações. E aqui a gente fez a navegação no Rio Pinheiros, né, E com aí, uma rolou? balsa. Rolou, já Rolou. tinha rolado ano passado, esse ano Eu rolou fui, de novo. foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. E eu lembro que assim, ano passado eu não estava na área ainda, na marca, fui como espectadora ali. E eu fiquei muito emocionada, assim, de ser, né, sou paulistana, fui criada aqui, eu nunca imaginei eu ia dentro de navegar. uma balsa dentro do Rio Pinheiros, assim. Foi muito interessante. Então, esse ano a gente fez de novo, a gente levou isso de novo. Aí, a gente juntou com a nossa plataforma de samba também, do Vem Pra Roda, então o line-up era todo de samba. Mas levando esse lado da navegação que foi incrível, assim. Eu acho que isso fica muito marcado na cabeça, né, Nossa, do com público. certeza, cara. Porque é uma experiência que... Já imaginou Muito, navegar nossa. num rio em São Paulo? Demais, É muito demais. legal. Precisamos encerrar. É uma pena, não, mas vamos. gente. Queria mais 3 horas aqui com vocês. Mas eu quero agradecer a participação. Eu sei que hoje em Obrigado. dia a gente tem uma vida muito louca, né? Então agradeço muito vocês terem conseguido esse espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Luiz, que também veio aqui, nosso super... Venha mais, venha Virei, com participar certeza. mais aqui. Me ajudar a perguntar se eu pergunto. Não quero só perguntar, me ajuda. Põe a bola. Muito bom. Venha mais. Vamos conversar sempre, essa é a Vamos, ideia. isso, sempre. Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo e até o próximo AppCast. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau.